Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de termodinâmica, né? Vamos fechar esse assunto porque vai ser assunto da nossa prova do terceiro bimestre, tá? Esse vai ser o último assunto, que é a parte de Carnot, o ciclo de Carnot, tá? Então o Carnot ele foi um engenheiro que deu grandes contribuições para a ciência, principalmente para a termodinâmica. Nós já vimos que toda máquina térmica ela vai funcionar usando a temperatura de uma fonte quente, ou seja, a energia absorvida de uma fonte quente, e essa energia vai ser uma parte usada para a realização do trabalho e uma parte jogada fora para a fonte fria, tá? Então, um dos primeiros a observar que essa energia jogada pela fonte fria é uma maneira natural e espontânea de um processo termodinâmico foi o Carnot, tá? Então, o Carnot já verificou isso. Sempre eu tenho essa energia perdida, sempre vai ter um pouco dessa energia perdida para a fonte fria. Nós vimos também como que a gente pode enunciar a segunda lei da termodinâmica, né? Então, o calor sempre flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Se o contrário acontecer, você precisa realizar um trabalho externo. Então, isso é importante. Sempre eu vou ter o calor fluindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nunca ao contrário, de maneira espontânea. Se você quiser realizar esse processo inverso, o calor fluindo da fonte fria para a fonte quente, eu preciso fazer um trabalho externo, é um trabalho forçado, não é espontâneo, hein? Precisa ficar claro, tá? E nós vimos também que, um exemplo, se eu tenho o gelo, estado sólido, você dá calor e transforma em água, esse processo irreversível, você tem um aumento de temperatura, você tem um aumento de entropia, nós vimos isso também, tá? Bom, então vamos lá. Nós vimos que o rendimento de uma máquina térmica nunca pode ser igual ou maior que 100%. Por que isso não pode acontecer? Porque, como o Carnot verificou e outros cientistas também, sempre existe uma perda de energia, tá? Então, uma máquina não tem 100% de rendimento. Como que a gente vai calcular isso? É importante para a prova. Como que a gente vai calcular o rendimento de uma máquina térmica? Existem N formas diferentes. A forma mais básica é usando essa equação aqui. Então, o rendimento dessa máquina térmica vai ser o trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Observe que normalmente esse valor vai ser dado em porcentagem. Para que seja uma porcentagem de 100%, eu deveria ter esse valor aqui no numerador idêntico ao denominador. Porque quando faço essa divisão, se eles forem números iguais, eu vou ter x dividido por x, que vai dar 1. Então, multiplica por 100, 1 vezes 100, 100%. Então, eu teria um rendimento de 100%. Mas, usando os princípios de Carnot e a segunda lei da termodinâmica, isso não pode acontecer, tá? Então, esse valor que está aqui em cima, a quantidade de trabalho, sempre vai ser menor do que o que está aqui embaixo. Se sempre vai ser menor, ou seja, esse número vai ser 0, alguma coisa. Aí multiplica por 100 para ter o valor em porcentagem. Tudo bem? Então, eu posso usar essa equação aqui, trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente, ou, trabalhando com isso aqui, eu sei que trabalho é a quantidade de calor da fonte quente menos da fonte fria. Eu tenho essa última equação aqui, ou eu posso usar daqui. São as mesmas equações. Vai depender como que o exercício vai me apresentar esses valores. Qual equação fica mais fácil usar, tá? Então, o rendimento é 1 menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente, tá? O que é importante notar é que o rendimento dado por essas equações não vai ser igual ou maior que 100%, porque nós vimos que sempre vai ser perdido uma parte de calor para a fonte fria, de uma maneira natural, tá? Então, o rendimento de uma máquina real, por exemplo, um motor a gasolina, ele é bem básico, ó. Chega a bem baixo, chega a 21 a 25% de rendimento. Tudo bem? Bom, e o que é esse ciclo de Carnot? O que o Carnot fez? Ele fez um esquema teórico, uma transformação teórica, independente do gás usado, do combustível usado, mas esse ciclo de Carnot vai servir para a gente ter um limite.
Então, nenhuma máquina real vai ter um rendimento da máquina de Carnot. Olha só, é importante, hein? Pela segunda lei da termodinâmica, nós sabemos que nenhuma máquina real vai ter um rendimento maior ou igual a 100%. Aí o Carnot colocou um novo limite aí. Que limite é esse? Nenhuma máquina real vai ter um rendimento maior que a máquina dele, a máquina de Carnot. Tá? Então vamos supor que eu fiz uma conta, calculei que o rendimento de Carnot é de 80%. Então, se o rendimento é de 80%, essa máquina real operando por esses mesmos ciclos, esses mesmos reservatórios, não pode ter um rendimento maior que 80%, não pode ser maior que a máquina de Carnot. Tá? Então, essa máquina de Carnot é uma máquina teórica inventada pelo Carnot, em que ele colocou um limite para uma máquina real operando nessas mesmas grandezas que a máquina de Carnot. Tá? O que o Carnot falou? Ó, nenhuma máquina térmica real operando entre dois reservatórios, T1 e T2, pode ter rendimento maior que a máquina de Carnot, operando entre esses mesmos reservatórios. Tá? Então, a máquina de Carnot é uma máquina teórica que ele inventou para colocar um limite numa máquina real. E como que eu vou identificar essa máquina de Carnot? Tá? A máquina de Carnot ela vai funcionar aqui usando 4 transformações gasosas. Ó, eu tenho uma transformação de 1 para 2. Essa transformação aqui é uma transformação isotérmica, é uma expansão isotérmica. Depois de 2 para 3, eu tenho uma expansão adiabática. De 3 para 4, eu tenho uma compressão isotérmica. E de 4 para 1, eu tenho uma compressão adiabática. Então, como que eu vou identificar uma máquina de Carnot? Em um diagrama PV, eu tenho que identificar essas 4 transformações. É um ciclo, ó, é um ciclo. Então, eu tenho 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. 2 expansões e 2 compressões. Eu preciso identificar isso. Então, identifiquei em um diagrama PV essas transformações, eu já sei que se trata-se de uma máquina de Carnot. E nenhuma máquina real operando entre esses dois reservatórios, entre essas duas temperaturas, não pode ter um rendimento maior que esse rendimento de Carnot. Aí você me pergunta, mas como que eu posso calcular então, usando valores, esse rendimento de Carnot? Usando essa relação aqui, ó, o Carnot verificou que a razão da temperatura é diretamente proporcional à razão dos calores envolvidos. Tá? Eu posso chegar à conclusão que o rendimento de Carnot vai ser dado por essa equação. Ó. O rendimento de Carnot vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria mais a temperatura da fonte quente. Temperatura, hein? Temperatura. E observe que essas temperaturas a gente vai usar em Kelvin, tá? A temperatura vai ser em Kelvin, tudo bem? Ou seja, observe que para uma máquina ter um rendimento de 100%, nós já vimos anteriormente, né? N igual a 1, então 100% equivale a N igual a 1, seria necessário que a fonte fria tivesse uma temperatura de 0 Kelvin. Entretanto, nós já vimos que isso não é possível. Eu não posso ter nenhuma máquina com rendimento de 100%. Então, quando for calcular o N, o rendimento não pode ser 1. Tá? Então, pela segunda lei da termodinâmica, garante que não exista o rendimento. Então, é impossível que o sistema físico encontre a zero absoluto. Tá? Então, eu não posso ter um sistema físico com uma temperatura de zero absoluto. Ou seja, o rendimento continua sendo menor que 100%. Não posso ter uma máquina com rendimento de 100% e também não pode ter uma máquina real com rendimento maior que o rendimento de Carnot. E como que eu calculo esse rendimento de Carnot? Usando esta equação aqui. Tá? Tranquilo, gente? Beleza? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.